Bom, para mim é uma grande honra e uma satisfação abrir esse primeiro painel do Pré-Alas, juntamente com professores Emir, e Paulo e Carlos, né, a quem em breve vou apresentar, e fazer também um agradecimento, né, a toda a equipe que nos apoiou e nos ajudou, e aos colegas Joanildo, Paulo, né, da comissão organizadora, especialmente a Flávia, e também ao apoio que nós tivemos da ALAS, né, através da Nora e da Ana Rivoire, né, e também ao Carlos, né, e pelo apoio da SBS, que foram fundamentais para a promoção desse evento. Bom, eu gostaria, primeiramente, de passar a palavra ao professor Emir Sader, né, que foi professor do Departamento de Filosofia, do Departamento de Política, do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, até aposentar-se. Também mestre e doutor por essa mesma faculdade, né, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Foi professor do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile. Foi professor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Vincennes, em Paris. Atualmente é coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da UERJ, onde é professor da pós-graduação em Políticas Públicas, e foi presidente da ALAS, Associação Latino-Americana de Sociologia, e secretário executivo do Claxo. É autor, entre outras obras, de A Vingança da História e A Nova Topeira. Bom dia, professor Emir. Passa a palavra, então. Em torno de 20 minutos. 20 minutos. Bom dia, obrigado pelo convite. Parabéns aos organizadores. Parabéns à Nora pelo brilhante mandato da nossa associação. Falar de pé porque eu estou acostumado pelos vícios do ofício de professor de falar de pé, não é para ser muito solene, não. Duas observações primeiro, as duas problemáticas, sinais dos tempos, né? Primeiro, nós temos que nos manifestar em relação à ofensiva que tenta liquidar definitivamente a UNILA, que era uma das grandes iniciativas do governo brasileiro de criar uma universidade de integração latino-americana. A segunda é saudar, num momento como este, sentindo profundamente a perda do nosso querido amigo, companheiro e colega Marco Aurélio Garcia. Ninguém no Brasil trabalhou tanto pela integração latino-americana. Bom, num momento de auge dos conflitos, dos dilemas, das alternativas, dos desafios, é preciso constatar que, pela primeira vez, a América Latina viveu e vive ainda um período histórico fundamental que não é acompanhado de um grande boom, de um grande auge criativo do pensamento social. Outros momentos isso aconteceu significativamente, não vou me deter neles, mas nos anos 60, 70, houve uma correlação muito estreita entre as transformações sociais, políticas, culturais, econômicas e a criatividade do pensamento social latino-americano. Essa vez ele está ausente, e é ruim para os dois lados. Os processos políticos sentem a falta da colaboração de uma reflexão intelectual, teórica, crítica, criativa, da parte do pensamento social. E o pensamento social, por sua vez, se nutre pouco da radical novidade que esses governos progressistas significaram e significam para a América Latina. Perde a teoria, perde a prática. E nós temos que discutir por quê, para poder tentar superar, e acho que o Congresso de Alas pode ser um momento de reflexão mais profunda sobre isso. Houve grandes transformações no mundo nas últimas décadas, e eles têm que ser assimilados para nós podermos entender a conjuntura que nós vivemos. Vou passar muito rapidamente por eles, mas é preciso levar em conta que nós vivemos um período histórico diferente, não é apenas uma conjuntura diferente. Houve 3 fatores que transformaram a história mundial
das últimas décadas, todos eles fatores de caráter regressivo. Primeiro, nós passamos de um mundo bipolar, da Guerra Fria, ao mundo unipolar, sob hegemonia imperial norte-americana, lo qual não é pouco decir. Quer dizer, é muita coisa, as consequências precisam ser tiradas ainda de maneira mais profunda, mais radical. Não apenas com a vitória do campo imperialista, mas com o desaparecimento daquele que se autodenominava campo socialista. Se volta a um período do século XIX de um mundo unipolar sob hegemonia imperial dos Estados Unidos. Em segundo lugar, nós passamos de um ciclo econômico largo de caráter expansivo. Hobsbawm disse que foi a era de ouro do capitalismo, do fim do segundo pós-guerra até por volta dos anos 70, em que tudo crescia, tudo era virtuoso, crescia os Estados Unidos, a Alemanha, Japão, o campo socialista, América Latina, e criava ritmos de crescimento extraordinariamente altos, sobretudo comparado com o que veio depois. Nós passamos desse ciclo longo, estou pensando no sentido que Kondratiev os agrupa, ciclo longo de caráter expansivo, a um ciclo longo de caráter recessivo que não tem hora para terminar. Isso é uma mudança enorme. O dinamismo que os grandes conglomerados multinacionais propiciavam na fase anterior, como setor hegemônico da economia, está ocupado por um setor profundamente recessivo, pelo capital financeiro, na era neoliberal, um capital financeiro marcado pela sua atividade especulativa. Não tem mais nada de impulso ao crescimento econômico, não. É um capital que vive do endividamento de governos, de empresas e de pessoas, e é profundamente recessivo. É outra segunda mudança regressiva. E a terceira é a passagem de um modelo hegemônico de bem-estar social, em que havia um certo consenso, pelo menos, que o Estado tinha que ser responsável por assumir e garantir direitos sociais, para um modelo liberal de mercado, em que tudo é mercadoria, tudo se compra, tudo se vende, é todos contra todos. A América Latina foi uma vítima privilegiada, no sentido negativo, dessas transformações. Nós tivemos 3 fatores que marcaram essa nova era. Primeiro, a crise da dívida fim dos anos 70, que significou o término do longo período de desenvolvimento econômico iniciado nos anos 30. Desapareceu o desenvolvimento e até a temática do desenvolvimento desapareceu. Em segundo lugar, tivemos ditaduras militares em 4 dos países politicamente mais importantes do continente, Brasil, Uruguai, Chile e Argentina, ditaduras que quebraram a capacidade de resistência do movimento popular e facilitaram o surgimento do terceiro fator negativo, os governos neoliberais. A América Latina foi a região do mundo que teve mais governos neoliberais e nas suas modalidades mais radicais. Podemos nos lembrar o que era o exemplar sistema social chileno antes do neoliberalismo, ou o que era a força econômica do Estado argentino antes, etc., e o que restou depois. 3 fatores duros que baixaram o perfil da América Latina. Nos anos 90, a América Latina praticamente não existia no mundo, não perturbava ninguém. Perturbava os seus povos, mas não os poderes mundiais. Eu não vou contar as circunstâncias, mas todo mundo sabe o que era aquilo, né? O Hugo Chávez disse que, numa reunião no Canadá, em 2002, o Bush apresentou a área de livre comércio das Américas, lindos discursos. Na hora de votação, ele disse, bom, quem estiver contra, para facilitar, levanta o braço. O pobre morocho venezuelano sozinho levantou o braço. Olhava para trás, estava Fujimori, Menem, Fernando Henrique, Carlos Andrés Pérez, todo mundo de acordo. Em 2002 ainda, que é um consenso brutal que sobrevivia a toda a crise econômica mexicana, em 94, brasileira, 99, Argentina, 2002, ainda estava lá. Bom, mas justamente por isso a América Latina foi o continente que mais se rebelou contra a hegemonia neoliberal e gerou aquela quantidade de governos que a gente conhece, que eu resumiria muito brevemente por características comuns de privilegiar as políticas sociais, óbvio, né? Óbvio para nós, no continente mais desigual do mundo, ainda mais no país mais desigual do continente mais desigual, privilegiar as políticas sociais e não o ajuste fiscal. Privilegiar os processos de integração regional e o intercâmbio sul-sul,
e não tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Caminho que, infelizmente, assumiu o nosso querido México, cujas elites acharam que casavam com uma viúva rica, estavam casando com uma viúva quebrada. E agora as consequências dramáticas provavelmente vão fazer com que o México se reaproxime da América Latina. Terceiro lugar, o resgate do papel ativo do Estado. Em lugar da centralidade do mercado, o Estado voltou a ser indutor do crescimento econômico e garantia dos direitos sociais. Então, 3 características básicas que diferenciaram esses governos dos outros e diferenciaram a Argentina dos anos 90, a Argentina dos anos 2000, o Brasil dos anos 90 e assim por diante. Bom, não vou me deter mais nisso. Mas são elementos novos, são realidades novas, até porque a desaparição do campo socialista nos fez quebrar muitas evidências, a todos ou a quase todos. Primeiro, a evidência de que a história tinha um caminho que vinha do comunismo primitivo e chegaria ao socialismo e ao comunismo quase que inevitavelmente. Giovanni Arrighi dizia que nos anos 70 a discussão era quando e como vai acabar o capitalismo. Não fazia muitas décadas, mas era óbvio que o capitalismo ia acabar. Era simplesmente saber a hora e a forma, né? E não se deu assim, pode ser que se dê, mas a história está aberta, absolutamente aberta. E isso colocou muitos dilemas, não só para aqueles que se associavam ao modelo soviético, mas para todos em geral. Aqueles que o criticavam pela esquerda, achávamos que haveria uma saída pela esquerda. Até a social-democracia achava que ia ser um socialismo democrático. E foi uma saída pela direita. Bom, isso traz um montão de problemas, interrogações, e teve um impacto enorme na intelectualidade, inclusive na intelectualidade latino-americana. Já que o socialismo saiu do horizonte, porque não saiu do horizonte só no leste europeu, desapareceu como agenda histórica e política contemporânea. A China, com os méritos extraordinários que tem, importou um modelo de economia de mercado para retomar o seu crescimento econômico. Cuba trata de sobreviver, tratou de sobreviver e trata num mundo extremamente hostil. Mesmo o socialismo do século XXI, que Hugo Chávez anunciava, era um objetivo e um desejo de futuro. Ninguém diria que a América Latina estava construindo isso. Então, muita gente se bandeou para a social-democracia ou para a democracia liberal como um lugar menos selvagem diante das alternativas neoliberais que apareciam no mundo. Outros passaram diretamente para alternativas conservadoras. Houve um baque duro, eu acho que o liberalismo recuperou um vigor enorme, político e também econômico, isso afetou também a criatividade do pensamento social. Os próprios fundamentos do marxismo clássico, muitos deles foram colocados em questão. E acho que era preciso entender o significado desse governo, dessa contemporaneidade, para poder contribuir a ela. Como é que eu estou de tempo? E não era simples. Alguns, teoricamente ancorados no capital, diziam, bom, o neoliberalismo é a modalidade mais radical de capitalismo. Aquilo que Marx dizia, né? A sociedade de capitalismo nos aparece com um imenso arsenal de mercadorias. O projeto histórico do neoliberalismo é mercantilizar tudo, transformar tudo em mercadoria. Seu modelo utópico é o shopping center, né? Tudo se vende, tudo se compra, tudo tem preço, né? O que interessa é o consumidor, não o cidadão, etc. Tal. Então, alguns diziam, só se sai disso para o socialismo. Só com que camisa? Com que força? Porque, ao mesmo tempo que se dá esse processo, há um retrocesso enorme, não só com a derrota do campo socialista, mas com a adesão da social-democracia a modalidades de neoliberalismo, de nacionalismos latino-americanos, PRI, o Menem na Argentina, ao neoliberalismo. Há uma generalização tão rápida do neoliberalismo que é um retrocesso não só político, mas ideológico também, né? A democracia liberal passou a ser a democracia. A economia de mercado passou a ser a economia. Quer dizer, houve uma naturalização até que se chegou à ideia do fim da história, que não é uma ideia tão besta, não. Era a ideia, não é que não vai haver fatos. Vão se dar todos os fatos no marco da democracia liberal e no marco da economia de mercado. Tampouco se deu assim, mas, de qualquer maneira, se chegou a esse limite. Se em 72 o Nixon, conservador norte-americano, dizia somos todos keynesianos, depois até a social-democracia aderia a modalidades neoliberais. Uma avassaladora hegemonia neoliberal. Então, não basta dizer que, teoricamente, a mercantilização levaria
que a sua superação só se daria no socialismo. A correlação de força, a chamada correlação de força, retrocedeu brutalmente. Não vou analisar mais em detalhe, mas os próprios governos latino-americanos são governos minimalistas, né? Quando assumem governos progressistas, não retomam a situação da economia de décadas atrás. Recebem um Estado desarticulado, uma economia desindustrializada, uma fragmentação do mundo do trabalho e assim por diante. Então, na verdade, esses governos são governos que não se pode dizer que sejam herdeiros do Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial, pelo menos verbalmente, apelava para a ideia de um outro mundo possível. A melhor das versões desses governos, eu tenho versões muito positivas, eu considero, não se pode dizer que essas utopias estavam configuradas ali. Foram governos que atacaram a desigualdade social, como eu falei, o continente mais desigual do mundo, e fizeram com grande vigor e com grande mérito, né? Na contramão das tendências do capitalismo mundial, diminuíram drasticamente a desigualdade, a miséria, a pobreza, a exclusão social, aumentaram significativamente o emprego formal, distribuíram renda na contramão de tudo o que acontecia no mundo. Muito importante, muito mérito. Além do mais, construíram a única região de processo de integração regional relativamente autônoma em relação aos Estados Unidos. E, além do mais, incentivaram o intercâmbio sul-sul. Embora a América Latina e o Brasil não foram determinantes no BRICS, mas o Brasil teve um papel importante na construção dos BRICS. Foi até aqui em Fortaleza, em 2014, que se fez a importante reunião que acabou formalizando não só os BRICS, mas, sobretudo, o Banco dos BRICS, o Fundo de Reserva dos BRICS, começou a delinear esboço de superação do mundo construído sob a hegemonia norte-americana no final da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que são avanços significativos, importantes, e projetaram as principais lideranças populares do mundo contemporâneo neste século. O Hugo Chávez, Lula, os Kirchner, Pepe Mujica, Rafael Correia, Evo Morales e tudo mais, quase todos vindos de fora da política tradicional e criando um tipo de governo com características novas no mundo. Bom, dado isso, o pensamento social latino-americano não esteve à altura de refletir. Em parte, digo, por reflexões um pouco teóricas demais, outras extremamente sectárias, não se davam conta dos retrocessos históricos havidos, inclusive nos nossos países, e pediam a esses governos transformações radicais e profundas que não há condições, nem sequer Hugo Chávez pretendia fazer na Venezuela. Então, houve a postura... E incompreensões também do fato de que esses modelos, esses países, herdavam não só a desindustrialização, como um papel importante do agronegócio, que substitui, em parte, no comércio exterior, o que tinham sido exportações industriais, inclusive herdavam um papel importante da exportação de produtos energéticos. Tem visões por aí que até hoje reduzem as transformações formidáveis de países como a Bolívia e o Equador a modelo extrativista. E o resto, não houve nada. O que se fez com os recursos obtidos pela exportação? O modelo extrativista é o do Peru, que é um massacre dos recursos naturais, do meio ambiente, das populações indígenas, em base à exploração de corporações multinacionais, e não melhorou em nada as condições de vida da sua população. Vai ver o que é a Bolívia. Vai ver o que é a Bolívia. Vocês lembram o que era a Bolívia, né? Vocês lembram do Sundance Kid, né? Do Bootcast de Sundance Kid, né? Quando eles vão fugir para a América Latina, os bandidos norte-americanos vão fugir para a América Latina, o Bootcast fala, "We're going to Bolívia." E o Sundance Kid pergunta, "What is Bolívia? What is Bolívia?" E o Bootcast fala, "It's a country, stupid." Bolívia era isso. Dá uma olhada na Bolívia, não vou nem falar. Bolívia acabou com o analfabetismo. Claro que com apoio determinante dos alfabetizadores cubanos, mas porque colocaram como prioridade. Falam castelhano, aimara, quechua, guarani, e não tem analfabeto na Bolívia. A Assembleia Popular Boliviana tem maioria de mulheres. Não por lei, não há nenhuma lei, pela promoção social. E a mulher boliviana é a mulher indígena.
essa imagem que nos é sonegada pela mídia para ver a imagem das mulheres bolivianas com as suas roupas, com seus chapéus, com as suas folhas de coca e tudo mais, e com seus idiomas, povoando o Congresso boliviano. Já não vou falar das outras coisas que vocês conhecem. E, além do mais, nos produziu o mais importante intelectual latino-americano contemporâneo, que, infelizmente, não vamos ter aqui, Álvaro Garcia Linera, que, quando faz um texto sobre a Revolução Soviética, ele fez um texto sobre a Revolução Soviética, não tem nada a ver com esses seminários ecumênicos. Na Universidade de São Paulo tem um seminário que acho que vai demorar 100 anos. Na verdade, a quantidade de temas, de subtemas, os anos acumulados das pessoas que participam, etc., não tem nenhuma atração para falar para os jovens do que foi e do que possa ser hoje o sentido de revolução. O Garcia Linera faz um texto de 100 páginas, curtinho, faz uma releitura do Lenin, das experiências, do comunismo de guerra, da NEP, etc., para tirar conclusões para hoje, para a América Latina, para a ideia de revolução. É outra coisa. Não é a teoria que fala da teoria. Eu, para falar a verdade, tenho pouca paciência mais com essa teoria. Para ler coisas que não têm nenhuma transcendência prática, eu prefiro a literatura. Não gosto muito dessas correntes, muito pomposas. Tem nomes, algumas, extraordinários. Também ouvindo isso há 30, 40 anos. Depois eu vou ver o que ela produziu como interpretação da realidade ou como construção de força. Nada, zero. Mas são círculos que se multiplicam e que se creem possuidores da verdade contra a realidade concreta. Quer dizer, a tendência de nós intelectuais é olharmos para a teoria é maravilhosa. A prática é menos bonita. O grave é que nós ficamos com a teoria e desqualificamos a realidade. Em lugar de interpelarmos a teoria a partir da realidade, fazemos o contrário. A realidade não corresponde à nossa teoria, bolas para a realidade. E a universidade está fechada, em grande parte, nos seus muros, né? Fechada nas reflexões teóricas sobre a teoria, sobre si mesmas. Já parece que se abandonou a ideia de que a teoria possa penetrar nas massas e se transformar em força material, que é o sentido transformador da realidade. Nós temos acumulado um patrimônio intelectual e teórico extraordinário. Nossa obrigação é confrontá-lo com a realidade, e confrontar a teoria com a realidade, e a realidade é a partir da teoria e tudo mais, restabelecer essa dinâmica fundamental da articulação entre teoria e prática. Eu acho que há, obviamente, uma crise do pensamento crítico latino-americano, sobretudo por essa incapacidade de refletir sobre isso. Há uma postura até um pouco... Setores da intelectualidade brasileira preferem o fracassado presidente Fernando Henrique Cardoso do que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um sucesso. Lula soube ler a realidade brasileira muito melhor que a intelectualidade. Por isso, construiu um projeto factível que mais avançou nas transformações do país. Não tendo diploma universitário, tendo 9 dedos na mão, porque um ele perdeu na máquina, trabalhando como operário industrial, mas isso é só uma referência para ver como, e uma parte dessa intelectualidade tem uma postura superior, aristocrática, de desprezo pela prática política refletida nesse operário, né? Nesse operário. Então, eu acho que é um momento grave, porque esses processos encontram dificuldades. Não só derrotas, mas obstáculos. Mesmo a vitória do Equador, havia elementos de derrota, que, felizmente, não se consolidaram. Mas vários dos outros fatores, a ponto de que, diante do excelente governo do Rafael Correa, o maior banqueiro do país quase ganhou a eleição. Quer dizer, há retrocessos significativos. Menos no caso da Bolívia, mas também, em parte, no caso da Bolívia. Já não vou falar da Venezuela. Há elementos moderadores de retrocessos relativos, mesmo no governo progressista do Uruguai. Significa que há obstáculos para um novo ciclo. Eu organizei um livrinho que tem a ver um pouco, está aparentado com o nome do seminário, porque se chama As Vias Abertas da América Latina, emprestando o título ao nosso querido Eduardo Galeano, justamente para dizer que o processo está aberto, as encruzilhadas, quer dizer, não está seguro que a direita vai se consolidar, nem que os governos progressistas vão retomar. É um processo de disputa, ele está aberto. Esse livro é exatamente de balanço dos 6 países
e uma análise geral do Álvaro Garcia Lineira. Tem uma edição argentina, esta é boliviana, uma equatoriana e uma venezuelana. Mas ele está na internet, em acesso livre para todo mundo que queira. Mas só para dizer que é um momento mais agudo ainda de convocar a intelectualidade para ela se pautar a partir da realidade concreta. E, a partir dessa realidade, se pronunciar, propor, pode vir proposta. O grave não é que venham propostas desencontradas, é que não venham propostas, é que a intelectualidade latino-americana pode passar por cima o mais importante ciclo político histórico que transformou a realidade do nosso continente, sem se enriquecer teoricamente e sem contribuir concretamente para enriquecer esses processos. Obrigado. Obrigada, professor Emir. Eu passo, então, a palavra ao professor Paulo Henrique Martins, que é professor titular de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, professor visitante da Universidade Federal do Ceará, ex-presidente da Associação Latino-Americana de Sociologia, entre os anos 2011 e 2013, membro dos conselhos editoriais das revistas científicas e fundador da revista Reales, a revista de estudos anti-utilitaristas e pós-coloniais, bolsista de produtividade CNPq, tem produção acadêmica na área de sociologia, particularmente nas áreas de teoria sociológica, estudos pós-coloniais, estudos sobre a dádiva, sociologia da saúde e sociologia do poder. Obrigado, Lília. Olha aqui. Obrigado, Lília. Eu fui convidado para esse painel sobre a alas e as encruzilhadas da sociologia e escrevi um texto chamado A Alas e as Perspectivas de uma Sociologia Transnacional na América Latina. Esse é o motivo, como eu construí o texto, tem duas razões. Uma é de a gente aprofundar algo que o Emir já tocou aqui, sobre o entendimento da prática acadêmica e da prática universitária dentro do movimento intelectual. Para mim, isso é muito importante, sobretudo na conjuntura que nós vivemos. Há uma luta, uma disputa muito grande por teorias, por autores, por posições em moda ou históricas, e se perde muito a ideia da construção do movimento intelectual e, dentro do movimento intelectual mais amplo, do movimento acadêmico. Porque o movimento intelectual, entende-se que ele vai produzir, sobretudo o movimento acadêmico, uma prática reflexiva sobre a realidade social, que pode inspirar a descoberta de heterotopias, de novos rumos para a sociedade, sobretudo numa época de crise. Não é por acaso que, nos momentos de ruptura das experiências democráticas, são os intelectuais, sobretudo os humanistas, ciências sociais, que são os primeiros a serem atingidos pela repressão. Por quê? Porque a construção da palavra é também a construção da prática. Então, é muito importante a gente fortalecer a academia como um lugar de construção de um movimento intelectual. Eu acho que os movimentos sociais eles se movem em harmonia, em articulação com os movimentos intelectuais. Desde a Revolução Francesa, todos os movimentos que aconteceram foram essa articulação do movimento intelectual. Mas, muitas vezes, os intelectuais estão tão apegados e prisioneiros das dimensões corporativistas, profissionais, de sobrevivência, de teorias. Há quase uma fidelidade messiânica com alguns autores, com algumas teorias, que as pessoas esquecem da prática. Não só a prática da vida, a prática sua como ser humano, como homens, mulheres, como pessoas que estão pensando e estão praticando. Essa coerência ela tem uma dimensão ética fundamental. E eu penso que também uma das questões fundamentais do movimento acadêmico e intelectual é a ética, a construção da ética, o sujeito da ética. Está trabalhando junto, sobretudo, num momento desse. Então, a primeira questão. Segundo, que eu acho que o movimento intelectual, hoje, ele tem que ser transnacional. O movimento não pode ser prisioneiro da ideia de nação, porque a ideia do Estado Nacional é um enquadramento, é uma classificação que se aconteceu dentro da colonialidade, do movimento colonial. Então, é muito difícil, dentro das estruturas coloniais, você emancipar novos saberes, novas práticas, novas heterotopias. Penso que tem que se romper com essas fixações mais nacionais
para abrir espaços onde hajam choques culturais, choques de ideias, e onde a ética é refundada numa dimensão política mais ampla. Essas duas dimensões que me levaram e me inspiraram a escrever esse texto sobre a Alas, que não é um texto longo, então você vai me permitir que eu leia, mas se passar o tempo, aí eu interrompo quando você se decidir. Então, a Alas apresenta uma característica curiosa que merece atenção no interior da sociologia. Ela é a única associação de natureza continental que tem uma trajetória bem-sucedida na articulação de sociologias nacionais, com vistas à formulação de uma sociologia transnacional, original, que valoriza novas perspectivas de liberação dos sujeitos coletivos. Não existe uma sociologia transnacional no Oriente Médio, na Ásia, na África. Existem grupos, redes de sociologia, existem algumas associações que têm uma penetração mais ampla a nível de outros continentes, não? Mas uma associação que implica a intelectuais de vários países. A Alas tem uma originalidade na sua existência, e eu penso que os intelectuais latino-americanos eles devem aprofundar e fazer avançar este tipo de articulação que a experiência das Alas nos proporciona. Por conseguinte, a América Latina é referência de uma praxis intelectual que conecta com sucesso o trabalho científico e as mobilizações coletivas a favor das lutas pela autonomia do pensamento e da diversidade cultural e social. A crise atual dos regimes políticos na região não desfaz esse patrimônio da sociologia latino-americana. Ao contrário, a crise legitima a força de um pensamento transnacional, que é o único lugar onde pode emergir um sujeito crítico coletivo, pelos movimentos sociais e intelectuais, e que esteja conectado com as novas heterotopias. Penso que isso é muito importante, porque na crise, sobretudo a brasileira, vemos a tendência dos governantes tentarem romper com essa sinergia transnacional latino-americana. Porque, ao você romper com essa sinergia transnacional dos intelectuais latino-americanos, você reforça a colonialidade, os vínculos de dependência e submissão aos antigos modos de controle das populações e do controle do sistema político. Então, no plano epistemológico, a emergência deste campo sociológico transnacional latino-americano se justifica pelos impactos que as tensões centro-periferia, produzidas na expansão do capitalismo colonial global, têm produzido sobre as antigas áreas coloniais, sobretudo no século XX e neste século XXI. O surgimento das repúblicas oligárquicas e dos modelos clientelistas e personalistas de dominação não impediu, assim, o surgimento de mobilizações importantes contra os sistemas autoritários produzidos pela colonialidade. As reações anticoloniais contribuíram para liberar ideias originais, como aquelas da dependência, colonialismo interno, decolonialidade e outros, que continuam atuais para se repensar a modernidade, o capitalismo e a colonialidade. Então, a América Latina e essa experiência intelectual transnacional, ela está na origem de inovações teóricas e conceituais importantes, como essa teoria da dependência, fora da universidade, o movimento de liberação da igreja, a teologia. Então, a ideia do colonialismo interno, que Casanova sistematizou, e é a figura mais expressiva, me parece uma ideia fantástica para pensar a questão dos regimes oligárquicos hoje e os enfrentamentos e os conflitos sociais que ultrapassam as dimensões classistas e trazem as questões étnicas à superfície do tema da construção do imaginário anticolonial. Então, os avanços do pensamento crítico latino-americano se revelam nas tensões do capitalismo global e nas revisões das teses modernizadoras, a partir do lugar próprio que a experiência da periferia e da fronteira oferece aos novos sujeitos sociais. A emergência de um imaginário cosmopolita global, que tem características particulares na periferia do sistema mundo, requalifica a crítica do capitalismo colonial a partir de uma nova equação norte-global e sul-global. Este deslocamento de significações não ocorre apenas a nível do pensamento crítico do Sul e daqueles que entendem a importância de romper com as hierarquias cognitivas e morais produzidas pela colonialidade. Observa-se que as bases epistemológicas das ciências sociais eurocêntricas, que tradicionalmente se assentam ao menos sobre 3 referências filosóficas, o utilitarismo moral inglês, a filosofia do sujeito alemã e o cartesianismo francês, também estão sendo revistas.
As críticas ao dogma utilitarista de que todos os indivíduos são egoístas e calculistas vêm sendo realizadas na França com a fundação do movimento anti-utilitarista nas ciências sociais e vem sendo atualizado com os debates promissores do convivialismo. A crítica ao sujeito ontológico moderno se realiza pelo deslocamento dos lugares de enunciação dos saberes, a partir de várias direções, desfazendo o mito do eurocentrismo e promovendo a crítica anticolonial como referência para a renovação da teoria social. O entendimento das novas subjetivações tem igualmente contribuído para valorizar uma socioantropologia das emoções que desfaz o objetivo cartesiano, promovendo a reorganização do campo das ciências sociais no contexto da crise. Essa questão da emergência da sociologia das emoções é muito importante para o avanço do movimento intelectual neste momento. Nós temos essa tradição do cartesianismo, da distância entre o intelectual e a realidade, e os intelectuais não pensam sobre suas práticas. E, para pensar suas práticas, tem que desconstruir, para além da teoria, entrar no mundo das suas emoções. Como você está construindo seus pactos afetivos na organização do sistema acadêmico, para poder, esses pactos afetivos, inspirar a construção de outros pactos. Nós estamos na fragmentação emocional e afetiva muito ampla, e tudo também feito em nome da teoria e da ciência. Então, é um momento de desconstrução mais radical das ideias para chegarmos a entender essas emoções mais profundas, que é o único lugar onde podemos reconstruir boas teorias e boas práticas. Então, a sociologia transnacional latino-americana vem contribuindo logo para deslocar a sociologia eurocêntrica clássica, que funcionava por esse dualismo, o intelectual no centro de suas emoções para poder sentir as emoções dos outros. Então, a crítica anticolonial ela convida a pensar suas próprias emoções na construção da política. Nessa tese, então, é que a América Latina constitui um subsistema importante na formulação de uma nova sociologia global que se expande a partir do imaginário norte global e sul global, sendo a alas mecanismos estratégicos para o sucesso desse empreendimento intelectual. Então, eu queria falar um pouco sobre a ontologia do pensamento crítico latino-americano hoje. A América Latina revela abordagens singulares do campo dos estudos pós-coloniais e descoloniais, que a dialogam diretamente com as novas tendências da sociologia global. O desenvolvimento da sociologia transnacional latino-americana oferece novas perspectivas sobre as conexões complexas entre elementos culturais, étnicos, econômicos, ambientais, de gênero, entre outros que formam os contextos pós-coloniais, eu diria também os elementos emocionais e afetivos. Há dificuldades teóricas para fixar a ideia de América Latina como unidade sociológica, na medida que a colonialidade contribuiu para criar diferentes territórios de exploração, conectados prioritariamente com as metrópoles coloniais, apresentando ligações precárias entre vários subsistemas coloniais. Assim, ainda não está claro para muitos se podemos definir a América Latina como um subsistema intelectual, com suas próprias características no interior do sistema global ou não. Tal dúvida não é improcedente, se considerarmos que os campos acadêmicos latino-americanos ainda continuam bastante influenciados pela lógica hierárquica centro-periferia gerada pela tradição eurocêntrica, como demonstram as estruturas curriculares e as metodologias de ensino adotadas em muitos cursos de ciências sociais. As leituras coloniais da realidade contribuíram, além do mais, para reforçar certo determinismo geográfico nos usos teóricos de categorias como Estado, nação, território, classe e sociedade civil, que ofuscam as diversidades históricas, culturais, étnicas, de gêneros, sociais e ambientais e os modos particulares de organização do poder e da dominação no contexto do capitalismo colonial. Para superar tal entendimento estreito do subsistema pós-colonial latino-americano, podemos fazer a seguinte pergunta. Constitui a América Latina uma soma de estados nacionais ou ela deve ser entendida como um subsistema histórico que revela o pensamento regional original sobre a globalização e que perspassa os contextos nacionais? No nosso entender, os pensamentos pós-colonial e decolonial estão contribuindo para responder a esta questão, revelando que o campo do conhecimento é mais amplo que suas definições geográficas tradicionais, marcadas pelas divisões territoriais nacionais. Se, no primeiro momento, o sistema mundo se movia, sobretudo, pelos territórios organizados pelos Estados nacionais, mais recentemente tais barreiras são extrapoladas por circuitos transnacionais, tanto geridos pelo capitalismo colonial como pelas reações anticoloniais. Nos últimos 2 séculos, os especialistas frequentemente pensaram a ontologia latino-americana
a partir de perspectivas determinadas pelas experiências coloniais e anticoloniais da modernização nacional. Mais progressivamente, o movimento intelectual crítico avançou na direção de um olhar transnacional que se apoiou, por um lado, no reconhecimento da revisão centro e periferia, na organização das mentalidades corpopolitas periféricas, e, por outro, no entendimento do colonialismo interno. Ou seja, observa-se que o marcador de classe social, incorporado pela esquerda marxista latino-americana, se mostrou insuficiente para explicar a complexidade dos sistemas nacionais pós-coloniais, exigindo a incorporação de outros marcadores do sujeito, daí emergindo uma produção importante, articulando classes e relações interétnicas. Seguindo esta linha de raciocínio, é relevante relembrar que a sociologia transnacional regional vem contribuindo para superar o entendimento fragmentado da colonialidade, para propor a América Latina como uma comunidade de destino solidária, emergindo no interior do sistema mundo e focando o futuro compartilhado das antigas sociedades pós-coloniais. Melhor dizendo, a América Latina aparece como uma heterotopia, que inspira uma comunidade científica original no plano regional e mundial. A perspectiva da América Latina como uma comunidade de destino solidária contribui para repensar a sociologia global a partir das margens. Porém, isto requer uma praxis anticolonial, promovendo a ruptura com o pensamento eurocêntrico, que tradicionalmente é incapaz de explicar as relações orgânicas entre modernidade e colonialidade. Por isso mesmo, as contribuições mais interessantes para se pensar o tema nascem de intelectuais familiarizados com as experiências das margens, que viveram e que vivem a colonialidade nas memórias, nos corpos e nas emoções. A tese da América Latina como uma comunidade de destino heterotópica também é reforçada pelos laços culturais e linguísticos. Se, no primeiro momento da colonização, a cultura ibérica serviu para fortalecer o imperialismo português e espanhol, num segundo momento dos contextos pós-coloniais, a cultura ibérica funcionou como plataforma linguística comum para a produção de heterotopias e para resgate de memórias históricas coletivas. A importância da língua espanhola e secundariamente do português, a emergência da cultura creola, os regimes republicanos, as lutas democráticas e, mais recentemente, o amadurecimento do diálogo intercultural e transnacional, encorajado pelas inovações tecnológicas e pelos movimentos sociais, têm contribuído para a afirmação da América Latina como possibilidade histórica que inspira a ideia de comunidade de destino. Eu vou passar rapidamente aqui e entrar num outro tema chamado institucionalização da sociologia na América Latina. Quanto tempo eu tenho? 4 minutos. Então, eu vou ler apenas uma parte aqui para entrar na conclusão. A ideia de América Latina como campo cultural e linguístico particular é importante para explicar a emergência de uma instituição com o caráter da ALAS, que favorece uma sociologia regional, transnacional, que atravessa e articula as sociologias nacionais. A América Latina aparece como um sistema simbólico compartilhado, quando progressivamente surgiram iniciativas a favor de uma comunidade imaginária solidária, o que foi efetivado através de um público transnacional presente nas instituições acadêmicas e redes sociais. A prova que a ALAS não constitui uma iniciativa aleatória é demonstrada pelas presenças de outras instituições continentais surgidas nos últimos 60 anos na região. Elas contribuíram para a constituição do discurso transnacional latino-americano, como são os casos da CEPAL, Claxo e Flaxo. Essas são instituições que ajudam a pensar regionalmente a sociedade global, traduzindo e atualizando o binômio centro-periferia a partir de uma nova equação posta pela crítica pós-colonial, aquela dada pela equação sul-global, norte-global, que libera perspectivas heterotópicas. Mas a se reconhecer que o avanço de uma sociologia transnacional na região deve honrar os precedentes valiosos oferecidos por inúmeros estudiosos. Entre estes, vale lembrar Gilberto Freire, Sérgio Buarque, Florestan Fernandes no Brasil, Fernando Ortiz em Cuba, José Carlos Mariátegui, José Martí no Peru, Carlos Mariátegui, Sérgio Bagu e José Engenheiro na Argentina, Chavarria, Espanha e México, entre muitos outros, que daria uma relação bastante longa para ser citada. Esses autores testemunham a emergência de importante movimento intelectual latino-americano no século XX e voltaram para decifrar as particularidades de contextos caracterizados pela heterogeneidade de classes, de etnias, de nacionalidades, de religiões, de gêneros, de culturas e de poderes. A instituição imaginária da América Latina
foi forjada progressivamente desde o século XIX, mediante observações comparativas das realidades pós-coloniais e vivências práticas do ineditismo dos contextos das fronteiras mundiais. Os pioneiros da sociologia da América Latina testemunham os esforços de tradução de ideias estrangeiras, considerando as particularidades dos contextos locais. Eles tiveram que lidar com as limitações das categorias eurocêntricas para descrever contextos não europeus, por um lado, e com as perspectivas de categorias expressivas do local e do regional, produzidas pelos conflitos étnicos e culturais que afirmam o processo pós-colonial, por outro. Vou passar para a conclusão do texto, para encerrando minha participação. Algumas sínteses sobre a análise de sociologia transnacional latino-americana. Para concluirmos esta reflexão, alguns pontos precisam ser lembrados com vistas a aprofundamentos posteriores. Em primeiro lugar, deve-se salientar o fato que a heterotopia latino-americana estimula a emergência de instituições acadêmicas e de planejamento transnacionais, como já observamos com relação a ALAS, mas também CEPAL, Claxo e Flaxo, constituindo um fato original a nível mundial. O pensamento social regional aponta para um modo diverso de se entender e se promover a globalização, como outras globalizações. Em segundo lugar, devemos lembrar que a organização de uma sociologia transnacional não é um mero acidente, mas responde a condições históricas e discursivas que foram dadas a partir do impacto do capitalismo colonial sobre as áreas que conheceram a violência da colonização. Centro e periferia, assim como sul global e norte global, não são meros artifícios discursivos, mas respondem aos modos como a matriz espacial e temporal do capitalismo colonial se apresenta na organização do poder e da dominação oligárquica em escala global, fraturando as culturas, por um lado, e uniformizando de modo linear o tempo do trabalho, por outro. A sociologia latino-americana emerge a partir de um cosmopolitismo periférico que é limitado pelo imaginário centro-periferia, mas que, por sua vez, impacta sobre o sistema mundial pós-colonial, revelando o que foi oprimido ou oculto. Em outras palavras, o cosmopolitismo global, na perspectiva anticolonial, somente pode ser entendido a partir de uma compreensão complexa que denuncia o discurso da uniformização, revelando a diversidade de matrizes espaciais e temporais que emergem nas fraturas da sociedade mundial. As novas matrizes do pensamento internacional sobredeterminam a velha relação dualista entre centro e periferia, pontuando as articulações complexas entre o econômico e o político. Os novos entendimentos teóricos fundados na diversidade de lugares de experimentação e de construção discursiva da colonialidade ajudam a pensar globalmente o regional e o nacional. Apontam para o horizonte crítico que supera as distinções tradicionais entre colonizadores e colonizados, liberando a diversidade de motivos e razões de viver, de ser e de se mobilizar. A heterotopia de uma comunidade de destino latino-americana foi antecipada pelo ideal de Nuestra América, de José Martí, e atualizada por outros ideais, como aquele do Bien Vivir, que nos é oferecido pelos movimentos indígenas do altiplano boliviano, expressando as complexas experiências do ser humano. Estas ideias refletem ricas possibilidades oferecidas pelas modernidades plurais, tanto no trabalho intelectual como nas redes e mobilizações coletivas. Uma sociologia condicionada pelo cosmopolitismo subalterno reflete tanto os movimentos do capitalismo colonial como as reações ao mesmo. Assim, no período de avanço do imperialismo sob a lógica norte-americana, na segunda metade do século XX, os estudos sociológicos conheceram fortes influências do debate sobre modernização nacional. Isto favoreceu a organização da sociologia do desenvolvimento como disciplina auxiliar da economia do desenvolvimento. Por outro lado, quando o criticismo decolonial avançou na desconstrução da hierarquia entre centro e periferia para postular múltiplas modernidades, houve mudança na organização do pensamento sociológico a respeito da modernização, liberando outras direções para a discussão sobre profissionalização e pluralismo. Ficou claro que as diferenças entre economia, política, cultura e a moral não são tão rígidas, havendo comunicação permanente entre todos esses elementos. As diferenças entre o econômico e o político são problemáticas quando não se consideram alguns aspectos cruciais para a desconstrução do capitalismo colonial. Um deles diz respeito ao fato que as relações entre Estado e mercado são orgânicas e não podem ser desconectadas. O outro, que não existe uma hierarquia a priori entre o econômico, o político, o cultural e o simbólico, a partir de uma perspectiva transdisciplinar e complexa da realidade. As hierarquias são dispositivos organizados pelo discurso da dominação colonial e que não se sustentam quando se observa a complexidade empírica da vida social, como já tinha sido proposto por Marcelo Moussa há várias décadas.
Assim, uma solução para o avanço da sociologia e das ciências sociais seria uma sociologia transnacional que incorpora a complexidade da realidade local e nacional num contexto continental e global, sendo a ALAS exemplo de um projeto acadêmico e político bem-sucedido para orientar outras experiências continentais a nível planetário. Temos aqui um bom plano de trabalho para se pensar o rumo da sociologia latino-americana no contexto da crise do capitalismo colonial na sua versão dominante. Muito obrigado. Obrigada, Paulo, pela sua exposição. Eu vou passar a palavra ao professor Carlos Benedito Martins, do Departamento de Sociologia da UNB, atual presidente da SBS. O professor Carlos é professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília, membro fundador e diretor científico do Núcleo de Pesquisa sobre o Ensino Superior da Universidade de Brasília, coordenou o projeto Transformações no Ensino Superior Portugal-Brasil, uma perspectiva comparativa, é fundador do Observatório da Vida Estudantil da Universidade de Brasília, foi membro do Conselho Universitário da UNB, coordena a linha de pesquisa Educação, Ciência e Tecnologia do Programa de Mestrado e Doutorado em Sociologia, foi coordenador do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Sociologia da UNB e é membro do Comitê de Assessoramento Institucional da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, ANPOX. Bom, na verdade, o currículo de todos os participantes dessa mesa é muito mais extenso. Eu, na verdade, me desculpo por fazer uma apresentação tão breve aos participantes mais jovens, né, do público aqui presentes. Isso é só uma pequena introdução. Na verdade, essas pessoas que estão aqui nos acompanhando têm uma importância muito maior do que essa pequena leitura pode informar a vocês, né? Pessoas com um longo histórico de produção na área de ciências sociais, sociologia, de engajamento, né? Seja como acadêmicos, né? Seja como engajamento político mesmo, né? Em prol, né, da justiça social na América Latina. Então, eu peço desculpas a eles por fazer uma apresentação tão breve, mas eu não teria como discorrer muito longamente sobre cada um de vocês. O professor Carlos vai fazer um debate com a exposição do professor Paulo Henrique Martins, e depois, posteriormente, eu também farei um debate com o professor Emir. Nós resolvemos dividir dessa maneira, também para aproveitar melhor o nosso tempo, embora também me sinta estimulada a falar, a conversar com o Paulo, depois também na mesa. Então, professor Carlos. Muito obrigado pelo convite. Foi pena que o Paulo não pôde ler todo o texto dele, que é um texto muito interessante, extremamente estimulante. Gostei muito do seu trabalho, Paulo. Parabenizo, porque acho que é um texto que rompe com a questão do nacionalismo metodológico que vem se colocando. É um texto que tenta colocar as condições históricas, institucionais, que estão permitindo a formulação de um pensamento sociológico construído nas margens, né, que coloca um questionamento premissas do pensamento eurocêntrico e também que estimula também uma reflexão para quebrar a ideia do processo de globalização como um processo unitário, uniformizador, né? Eu vou fazer considerações do seu texto e para a gente poder discutir algumas coisas depois. Num texto recente, Wolfgang Knobel, que se chama Reconfigurações da Teoria Sociológica Atual, chamou a atenção como o presente processo de globalização, e a globalização para ele é entendida como um processo multifacetário, econômico, cultural, político, como esse processo de globalização teve um enorme impacto na estrutura cognitiva das ciências sociais e na sociologia. O que ele está querendo dizer por isso? Para ele, novas abordagens no interior da sociologia vêm desafiando algumas das premissas básicas do pensamento ocidental, essa questão, por exemplo, do Estado-nação, por exemplo, a sociologia, desde o início, centra muito a ideia no Estado-nação, mas também como categorias que eram tomadas até então como naturais, como modernidade, né? Você colocou no seu texto a questão das modernidades múltiplas, racionalização, secularização e individualização. O que ele tenta mostrar é que vários países, quando vão
trabalhar com essas categorias sentem enormes dificuldades, porque elas não dão conta das especificidades dos seus contextos nacionais, locais, que é uma vertente muito importante do seu texto, né? Bom, se, na verdade, a globalização está colocando em questão a própria estrutura cognitiva da sociologia, por outro lado, também, esse processo de globalização tem dado impacto na dinâmica do próprio campo da sociologia. Nesse sentido, eu queria chamar a atenção de um documento que foi feito, de um relatório sobre o estado das ciências sociais no mundo, que foi publicado em 2010, que contou com a colaboração de sociólogos, cientistas sociais das mais diferentes regiões do mundo, da África, da Ásia. Tem textos interessantes da Hebe Vissoli sobre a América Latina, tem textos do Alatas sobre a sociologia na Ásia, texto interessante do Adesina sobre sociologia na África. Esse trabalho indica que as ciências sociais, nos dias atuais, ao contrário do seu início, estão presentes em todas as regiões do mundo nas quais existem sistemas de ensino superior. Então, esse texto está mostrando a expansão da sociologia, e, na verdade, a configuração de uma globalização da sociologia, marcada também por estruturas de poder, onde você tem países que ocupam posições dominantes em função do capital material, simbólico que eles possuem. Neste processo de ampliação mundial, formaram-se associações nacionais de sociologia, em uma parte expressiva desses países, mas também organismos regionais visando estimular as ciências sociais que ocupam posições periféricas neste espaço transnacional. Você centrou a questão na formação da ALAS, na formação também da Claxo, também, mas é importante chamar a atenção como nos países árabes também vem formando associações nacionais também para criar uma região também, para criar um pouco um pensamento que vai além da nação, colocando também um pensamento regional da sociologia nesses países. Isso está acontecendo também na Ásia, que tem a Associação de Desenvolvimento da Ciência Social na Ásia, que também vem trabalhando com dando contribuições importantes nesse sentido e destacando aí o trabalho do Alatas nesse sentido. Mas também você tem um conselho de desenvolvimento, mais ou menos no molde da Claxo e da Flaxo, aqui na América Latina, de desenvolvimento de pesquisa na África também, onde o papel do Adesina é extremamente importante, no sentido também de formar também esse pensamento transnacional que está acontecendo em várias regiões do mundo. Isso eu acho importante colocar, porque você acentuou muito a questão da América Latina, mas isso vem, na verdade, se formando de várias partes do mundo, e essas associações vêm colocando cada vez mais em questionamento as categorias constitutivas da sociologia. Recentemente, eu estive em Singapura, conversando com a Alatas, ele mostrando que hoje, na Singapura e também em várias partes da Ásia, cada vez mais está se formando um pensamento crítico também, outras vertentes do pensamento pós-colonial, tentando colocar em xeque também, em questionamento, essas categorias que, na verdade, nós tomávamos como naturalizadas. E o que aconteceu também é que, nesses países, não só no Brasil, o Brasil é um país que mostra muito isso, uma expansão do sistema de pós-graduação nesses países todos também, não é? Que, na verdade, vem se formando uma geração extremamente qualificada de novos pesquisadores, que vem frequentando cada vez mais seminários internacionais, não é? E que tem trazido também essas experiências dos seus países para o cenário mundial, o que possibilita também eles estarem questionando as categorias epistemológicas, teóricas, conceituais, que, na verdade, fundamentaram a sociologia. Então, está havendo um incremento de interlocutores altamente qualificados, não só na América Latina, mas também na Ásia, na África, que vem ocupando posições nos debates e trazendo as experiências desses países, não é? Nesse sentido. Paulo,
Eu só tenho uma questão que eu acho que você fala muito em norte e sul. Eu queria colocar que, na verdade, esse processo de globalização vem trazendo uma forte tensão no interior da sociologia, que, de certa forma, relembra a guerra dos paradigmas que ocorreu nos anos 70 e 80, que foi importante, que foi interessante, mas também que eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão melhor sobre ganhos e perdas nesse sentido. Você fala muito em norte e sul, norte global, norte e sul, sul global. Eu acho que tem diferenças importantes aí que a gente precisa pontuar. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro: a Finlândia faz parte do sul, mas a Finlândia é inexpressiva no ponto de vista sociológico. Portugal e Espanha, em função das ditaduras que enfrentaram, eles não são países tão representativos, embora estejam no Sul, mas não são países tão representativos como, por exemplo, outros que integram o Sul, né? Então, eu tenho a impressão que o Norte, essas categorias Norte e Sul, precisam levar em consideração a vida acadêmica, as tradições universitárias também, né, as políticas científicas, porque eu acho que, na verdade, são categorias muito dualistas e que, na verdade, eu tenho dúvidas se consegue aprender com toda a acuicidade empírica as diferenças, né? Mas eu queria colocar que o pensamento ocidental, também o pensamento que você chama eurocêntrico ou pensamento ocidental, ele não constitui um bloco heurístico hegemônico. Isso que eu acho que é importante também colocar, porque, às vezes, o seu texto tudo parece muito arrumado. E eu tenho a impressão que, por exemplo, quando você cita no seu trabalho as contribuições do CAE, por exemplo, o movimento antitotalitarista, mostra também que, no próprio berço da sociologia, que formularam categorias pretensamente universais, existe todo o esforço também de repensar as suas categorias. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, parece um debate, um embate muito entre eurocêntrico e pensamento pós-colonial, que, na verdade, eu tenho um pouco de receio se essa categorização ele também não ofusca também determinadas revisões que próprios pensadores colocado na sua conceituação de norte global, também não vem repensando a sociologia. Eu acho que é muito importante colocar também que vem se repensando também vários pesquisadores, como o CAE, que você cita, que vem trabalhando com Van der Berg, mas o próprio Kri Calhoun, a Saskia Sassen, todas as pessoas, pensadores importantes também, vêm repensando várias categorias que eram, então, tidas como universais e como constitutivas da sociologia. O mesmo se pode dizer também do pensamento também pós-colonial, que tem fissuras, tem debates, não representa um bloco homonítico, né? Um bloco compacto. Desta forma, tanto o pensamento clássico e ocidental, quanto as contribuições pós-coloniais, que têm dado contribuições importantes para repensar categorias, guardadas suas respectivas diferenças internas, dificilmente conseguirão obter um reconhecimento consensual na sociologia, tanto por motivos sociais como por suas dimensões explicativas unilaterais. A sociologia permanece como uma ciência, como um campo extremamente plural, diverso, né? O que eu acho importante é a gente tentar estabelecer canais de comunicação entre o pensamento pós-colonial e as revisões que vêm sendo feitas também no próprio centro da sociologia. Acho isso fundamental. E, aliás, esse texto do Wolfgang Knobel coloca isso de uma maneira muito arguta, que, em vez da gente reviver a luta intestina e a guerra de paradigma que existiu nos anos 70, 60, tentar, na verdade, tentar estabelecer um diálogo entre o pensamento pós-colonial e as revisões que vêm sendo feitas também nesses países, né? Por que isso? Porque, no contexto da globalização, a sociologia depara-se com forte concorrência da oferta de discursos variados que oferecem explicações sobre a sociedade atual.
No plano acadêmico, a sociologia compete com os economistas, autolegitimados pela sofisticação de seus modelos. Era também confrontada pelo meio jornalístico por uma multiplicidade de experts e por blogueiros que oferecem explicações sobre o mundo atual com aparência de seriedade intelectual. Ao invés de fomentar um estado belicoso entre pensamento clássico, pensamento ocidental e vertentes contra-hegemônicas, etc., o que pode debilitar o próprio campo da sociologia diante de uma concorrência de disciplinas afins e de outras fontes de informações, creio que a sociologia deverá se enriquecer como disciplina se souber tirar proveito acadêmico das diversas experiências propiciadas pelo crescente espaço global que vem se constituindo nas últimas décadas. Trata-se, portanto, no meu ponto de vista, de, cada vez mais, tentar estabelecer a presença da sociologia, incorporando essas diversidades, como um elemento importante na luta pela democratização das sociedades, tanto latino-americanas como em outros países também. Foi isso que eu queria colocar no seu texto. Obrigada, Carlos. Bom, eu também estou aqui participando dessa mesa, não só como moderadora, mas também como debatedora, né? E, segundo a nossa divisão do trabalho, eu devo debater com o professor Emílio, que é uma honra para mim, né? Eu acho muito importante que o professor Emílio tenha iniciado a sua fala falando sobre os ataques à UNILA, né? E o risco de que a UNILA corre atualmente, né, em função das transformações políticas que nós estamos assistindo no Brasil, de, enfim, deixar de existir, pelo menos como pensado no seu plano original, né? Eu acho que isso é importante porque, na verdade, isso tem tudo a ver com o esforço, né, pensado para o debate neste painel, né, que tem a ver com justamente a ALAS, né, e o seu papel de promoção de uma comunidade de pensamento, né, intelectual, epistêmica, para pensar os problemas da região, né? Por que a UNILA sofre esse ataque nesse momento, né? E que eu acho que também é bastante sintomático de uma política externa, e também, não por acaso, ele menciona o professor Marco Aurélio, né? Não só pela sua perda, que é muito grande, né? Mas porque foi uma pessoa muito importante na formulação de uma política externa mais altiva, né? E também mais promotora da integração regional latino-americana, que, de qualquer maneira, faz parte, é uma importante estratégia de resistência, né, ao imperialismo global. Bom, e por que a universidade, né? A universidade, não por acaso, ela é um foco, né, um alvo nesse momento, porque a universidade gesta justamente, né, essas comunidades de pensamento, né? E uma universidade que pretende ser justamente a concretização de uma integração no plano cultural e epistêmico, né, ela é fortemente atacada nesse momento, né? Então, o que podemos esperar, não é? E como que as associações, no caso, a Associação Latino-Americana de Sociologia, pode responder a isso, do ponto de vista político-institucional, do ponto de vista epistemológico, né? Eu vejo vários problemas que nós temos à frente, do ponto de vista prático mesmo, que nós temos que enfrentar, como, por exemplo, a falta de financiamento para a pesquisa, né, para que nós possamos, inclusive, nos visitar mais frequentemente uns aos outros, promover eventos como esse aqui, dessa natureza, né, enfim, fortalecer as nossas redes, porque, apesar da internet, né, isso não é o suficiente para que a gente possa gestar um pensamento novo e um pensamento crítico, né? A gente precisa muito mais que isso, a gente precisa de investimento pesado, né? E nós estamos assistindo a cortes bastante significativos. Eu não sei como é que isso tem atingido a ALAS, por exemplo, né, mas acho que isso já atinge a SBS, né, fortemente. Então, acho muito relevante, Emir, que você tenha ressaltado isso,
né? Então, isso, na verdade, é mais um comentário, né? De um modo geral, eu compartilho de praticamente várias das suas observações, né? Quase todas elas. Eu também sinto que não há, por hora, ainda uma resposta muito contundente, né, do pensamento crítico em relação ao que estamos assistindo no momento. Eu atribuo isso também, em parte, ao fato de que nós estamos um pouco perplexos, né? Eu tenho vários colegas da área de ciência política que vinham estudando o processo de democratização, né, de fortalecimento das instituições democráticas, e, de repente, nós assistimos a um golpe, né, parlamentar no Brasil, né? Há também, inclusive, controvérsias em relação a isso. Eu acho que nem toda a comunidade intelectual acadêmica compartilha de que isso é um golpe, né? Então, na verdade, nós não temos um consenso em relação a isso, né? O que também acho problemático. E aí eu gostaria que você qualificasse melhor o que você vê como um empecilho, os impeditivos teóricos para essa resposta mais contundente do pensamento crítico, né? E também o que você chama de sectarismo, né? Eu observo que há, sim, sectarismos e intolerâncias, e que tem muito a ver, do ponto de vista teórico, eu acho, com uma inabilidade de efetivamente perceber esses processos todos na sua dimensão propriamente sistêmica, né? Conta-se, na verdade, com uma espécie de voluntarismo do ponto de vista político, né, que, se a gente analisar, né, do ponto de vista analítico, ele é complicado. Não tem como esse voluntarismo se efetivar da maneira como certos movimentos desejam, né? Mas acho também que há outros problemas, né? Talvez a gente tem que pensar seriamente, eu acho, do ponto de vista sociológico, né, por que determinados movimentos não se viram contemplados? Por que algumas demandas não se sentiram verdadeiramente contempladas, né? E eu acho que não há uma única resposta para isso, né? Elas, efetivamente, tiveram menos do que elas queriam, né? Eu estou falando aí de movimentos, por exemplo, indígenas, né, identitários, né, que não se viram contemplados, talvez, numa agenda de inclusão social de cunho mais socioeconômico, né? E por que não se viram, né? Mas acho que também isso pode se dever a uma investida do neoliberalismo nesse sectarismo, né, no divide and rule, né? Em que, então, esses movimentos passam a não se reconhecer uns nos outros e se tornam incapazes de criar uma empatia uns com os outros, né, naquilo que eles têm em comum, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu gostaria que você elaborasse um pouquinho mais, se puder, né, na sua fala. Eu não podia deixar de mencionar o texto do Paulo, que me provocou bastante, né? E eu também sou muito simpática a várias das ideias que você coloca aqui, Paulo, né? E a primeira coisa que você fala no seu texto é que você diz que esses regimes políticos, agora, novamente, com investida autoritária, não desfaz, né, todo o patrimônio da sociologia latino-americana, o patrimônio crítico, né, que nós temos, que, ao contrário, ele se constitui como um momento profícuo para o fortalecimento de um pensamento transnacional, crítico, né, e conectado com novas heterotopias. Estou te citando, né? Bom, mas, novamente, aí retomando um pouco a minha fala do começo, eu concordo com você, mas eu acho que a gente tem que pensar sobre os limites disso, seriamente, para a gente pensar em estratégias de resistência, né? Uma delas é o limite financeiro, econômico, para a gente pôr em prática e nos fazermos ouvir, porque não adianta a gente ficar falando para nós mesmos, né? Qual é o alcance que nós queremos que nossas perspectivas, interpretações, questionamentos e críticas tenham? Nós não podemos falar só, né, para uma comunidade local de intelectuais ou regional. A gente tem que ter um alcance global, né? E eu acho que esses limites são muito, muito importantes, né?
Por outro lado, eu também penso que... Eu fiquei pensando numa frase do Chico Buarque, uma vez que perguntaram para ele sobre a produção dele durante a época da ditadura, que disse que foi muito criativa, foi muito boa, realmente ele tinha músicas excelentes. Aí ele falou assim, mas também foi muito ruim, né? Porque a gente só falava naquilo. Toda a minha criatividade artística, né, foi para o brejo, porque eu só podia falar sobre a ditadura, né, e sobre o fato de que eu estava sendo calado. Será que a gente não corre o risco disso acontecer com a gente também? Né? Quer dizer, eu acho fundamental você tocar na questão da sociologia das emoções, porque a experiência humana e a sociologia ela tem que se voltar para isso, na sua inteireza, magnitude, ela envolve isso também. As emoções, né? As afetividades. E isso é uma parte crucial e fundamental, para lembrar o Marx, da materialidade da condição humana. Né? Nós somos carne, osso, desejo, necessidades. Né? Então, é importante que nós não percamos de vista essa dimensão da vida humana. Né? Então, fico pensando, será que isso também não vai nos tolher? Né? Até que ponto podemos pensar nesse como um momento efetivamente profícuo? E sobre a existência de uma sociologia transnacional, regional, latino-americana, em outra ocasião, numa entrevista, inclusive, que você concedeu à Flávia, você mesmo lembrou que, embora a ALA seja uma associação que acumula mais de 60 anos, ela era ainda relativamente pouco conhecida entre vários sociólogos e cientistas sociais brasileiros. Na sua opinião, o Brasil tem estado alheio a essa sociologia ainda? Né? E de que modo nós podemos relacionar esse alinhamento às intermitências nas políticas externas do Brasil relativas à integração regional? E, por fim, eu quero fazer eu acho que a minha colocação converge um pouco com a do Carlos, né, de que, ao mesmo tempo, quando a gente pensa numa perspectiva a partir da América Latina, para a América Latina, será que a gente não deveria... para rever, né, esses pilares do pensamento teórico eurocêntrico sobre a modernidade, voltar o nosso olhar não só para a América Latina, mas para o chamado Norte global, né, e também desmistificar, né, aquilo que eles projetam para o resto do mundo como sendo características próprias, né, de sua modernidade, como a democracia estável, né, a liberdade, a igualdade. Né? Nós assistimos hoje, no chamado Norte global, não só uma maciça presença do Sul global, né, mas há políticas altamente excludentes dessa presença, né, e o não reconhecimento delas, e a ascensão de governos de direita. Então, acho que nós não estamos sozinhos, né, na ascensão da direita na América Latina. Esse é um movimento muito mais global. Né? E eu acho que nós, a partir da nossa experiência, também podemos lançar algumas luzes, né, sobre o que está acontecendo no Norte. Obrigada. Bom, pela ordem, eu devo passar a palavra primeiro à professora Emir. Pode ser um pouquinho mais, 10 minutos. Ah, não, estamos um pouquinho atrasados já, porque depois tem o público. 5 minutos, por favor. Não, obrigado, Lilian. Retomando pela coisa que você falou no final, eu acho que está configurado entre o Brexit, a eleição do Trump e o golpe no Brasil, uma profunda globalização da crise da democracia. A democracia liberal. Nós sabíamos dos limites, mas agora é uma crise de legitimidade absoluta. Tive nos Estados Unidos 3 semanas, é óbvio, na Europa também. Estou participando de um grupo que está fazendo exatamente uma pesquisa geral sobre a crise da democracia, que formas ela assume em cada lugar, e eu acho que é um tema muito importante para nós como intelectuais. A questão do espaço público, eu acho que a polarização fundamental na era neoliberal não é estatal e privado, é esfera pública e esfera mercantil. Podemos até avaliar quanto avança o neoliberalismo pelo grau de mercantilização da sociedade, quanto a gente supera o neoliberalismo pelo grau de afirmação dos direitos. Na esfera pública, o sujeito é o cidadão, na esfera privada é o consumidor. Então, as duas são essa contradição central do nosso tempo, eu acho que atacam toda a esfera pública, né? Educação pública, saúde pública. Então, atacar a universidade tem a ver com isso também. Né? Eu acho que sectarismo e tudo mais. Vamos retomar uma coisa clássica do Lukács. Né? A única coisa ortodoxa no marxismo para ele é o método.
é a dialética. Não tem afirmações que perduram necessariamente ao longo do tempo. É o exercício da dialética que permite utilizar a fertilidade que o marxismo tem. Eu acho que precisa ser resgatado contra as visões sectárias que retomam citações ou coisas assim, que por si só, na própria visão do marxismo clássico, não teriam necessariamente atualidade. Eu acho que, para a esquerda em geral, 3 grandes setores determinantes, no fundo, tiveram muito ausentes nesses governos progressistas. Mulheres, jovens e negros. Só, né? Só. Quer dizer, a maioria, setores fundamentais. E, bom, o maior escândalo do Brasil, entre todos os escândalos, é o genocídio cotidiano dos jovens negros, que não é nem temática pública. Eles não têm cara, não têm sobrenome, não têm namorada, não têm mãe, não têm enterro, não tem nada. Quer dizer, parece que a gente delega para a polícia executá-los, né? Ou marginalizados nas prisões, que é uma maneira outra de executá-los, né? Então, foi uma fraqueza grande desses processos, em parte porque eles foram atacar coisas de fundo, tipo comer 3 vezes ao dia, que não justifica não ter... Porque os nossos governos ainda não assumem oficialmente a defesa do direito ao aborto. Embora exista um consenso de que a guerra ao tráfico, a guerra às drogas, fracassou, timidamente o Uruguai tem essa iniciativa e nenhum outro país até hoje assumiu, teve a coragem de assumir a consequência mínima daquilo que o Fernando Henrique acha. Esses presidentes sempre acham, não fizeram nada, mas, de qualquer maneira, são temas óbvios, né? E a questão do genocídio dos negros, que deveria ser a questão mais importante, eles não têm voz para expressar isso, e é um massacre cotidiano. Eu acho que é um tema... Outra questão é que nós não aproveitamos suficientemente os processos de integração regional para avançar na integração intelectual. Vocês mencionaram exatamente. Estou pensando já latino-americano, já estaria muito contente nisso. Existem claques, existem alas, etc. Mas, concretamente, estruturas que articulem um pensamento intercambiado, além de grupos setoriais, quer dizer, que pensem... Agora nós temos necessidade, pelo menos no Brasil, de uma nova estratégia democrática. Nós temos que sair desse regime de exceção, e aquela estratégia democrática era a teoria do autoritarismo, que foi muito tímida, tem em parte a ver com o fracasso da transição democrática. Agora nós temos que sair, e acho que a crise da democracia, termino com isso, em grande parte tem a ver com o neoliberalismo, o poder do dinheiro, a corrupção do pensamento, da prática política, inclusive a financiarização da economia, que tira do Estado o poder de decisão sobre temas econômicos, né? Ao mesmo tempo que nos nossos países, Argentina, Brasil, a judicialização da política tenta tirar das esferas eleitas soberanamente decisões, desqualificando lideranças, etc., tal, por acusações judiciárias. A analogia entre o caso da Cristina, o caso do Lula, mas também o caso do ex-prefeito colombiano, que tem um processo escandaloso em cima dele para desqualificá-lo como candidato a presidente da República, demonstra como a financiarização por um lado, a judicialização por outro, vão tentando esvaziar as esferas soberanas democráticas de decisão política, que são as esferas democráticas efetivas. Então, é isso que eu tinha a falar. Paulo. Obrigada, Emir. Aqui do Carlos e da Lia, eu achei muito pertinente você chamar a atenção, Carlos, sobre a questão que essas experiências transnacionais de pensamento está se espalhando a nível global. Eu acho que isso reforça uma reação crítica importante e política também importante dos movimentos intelectuais para pensar a globalização na sua diversidade. Acho até que a própria Sociedade Brasileira de Sociologia, as sociologias nacionais, como a ALAS, as associações internacionais, deveriam dar espaços crescentes para esses movimentos de articulação transnacional. Porque é por aí onde realmente a ideia de diversidade, ela pode ganhar uma força maior na organização do pensamento crítico mundial, não é? Na organização das associações internacionais, etc. Então, queria dizer que achei muito pertinente. Sobre essa questão do eurocentrismo, é interessante você trazer esse ponto de tensão entre a revisão do pensamento crítico, da teoria social, na periferia e no centro. É interessante porque, de certa forma, quando a gente está falando de eurocentrismo, tem uma ambiguidade no termo. Uma é como se houvesse uma crítica radical ao pensamento europeu, não é? Ao iluminismo e ao pensamento moderno.
Mas outro é uma crítica a um modelo de pensar o mundo, a construção do mundo, desde a lógica colonial. Eurocentrismo, eu penso que a crítica pós-colonial, descolonial mais recente, ela vai no sentido da desconstrução da ideologia da Europa como lugar de organização do sujeito da história, do centro do mundo. É mais por aí, porque, na prática, de fato, eu diria que a relação centro-periferia, ou a tensão centro-periferia, ela reflete essa hierarquia cognitiva que se estabeleceu na construção dos pensamentos sobre o mundo. E todas as reações anticoloniais, de certa forma, são reações contra dentro do projeto da modernização. Sérgio Costa tem uma reflexão interessante, quando dizia, no fundo, que a crítica descolonial não está visando uma crítica radical contra a tradição da teoria social, mas contra a ideia da modernização. Então, eu acho que a crítica anticolonial, de uma certa forma, era a favor de uma modernização nacional, inicialmente, a identidade nacional, a identidade cultural, depois a própria ideia da organização de um Estado central, do poder central, para modernizar a sociedade. A crítica pós-colonial era muito uma crítica a favor de organizar a modernização. Eu diria que agora a crítica pós-colonial, que a gente está chamando de descolonial, é uma crítica que é descrente com relação aos processos de modernização. É na busca de heterotopias, de outros modos de organização. E isso se faz, claro, em paralelo a também um trabalho de desconstrução crítica que vem sendo feito pelas teorias produzidas no que a gente chama de países centrais. Eu diria que as teorias feministas, elas já são um passo importante no processo da desconstrução do que a gente chama do eurocentrismo, né? A discussão dos imigrantes, a discussão dos refugiados, já são vários processos de desconstrução que vão sendo estabelecidos, eu acho, dentro e fora. Eu acho que a crítica, teorias mais contemporâneas sobre as emoções, sobre o reconhecimento, também vão nessa mesma direção de uma desconstrução que não tem caráter geográfico, mas ela tem um caráter de deslocar a ideia de um capitalismo colonial que tinha um centro de enunciação do discurso sobre a globalização, sobre a modernidade, sobre a verdade, e a emergência de centros que estão contestando a ideia de outros centros que estão contestando a ideia de um centro uniformizador do pensamento planetário. Penso que essas tensões da crítica do pensamento intelectual hoje está se mobilizando muito as dualidades centro-periferia, o norte global, o sul global, abrindo outras perspectivas de construção do pensamento crítico, o que favorece essa ideia de redes transnacionais que possam articular. É muito difícil você pensar, mesmo quando você vê a ISA, é muito difícil você pensar a ISA como uma organização que articula todo mundo, não é verdade. Você vê que há grupos que se articulam dentro de ISA. Então, é mais fácil a organização regional de intelectuais, de associações regionais, que possam construir um diálogo comparativo, e aí, quando você traz a ideia de países árabes, etc., porque eu acho que as sociologias da América Latina, que tem uma tradição já longa de construção do transnacional, elas têm um patrimônio importante para ajudar essa mobilização mais global. Eu acho que tanto as sociedades nacionais, a SBS, a sociologia peruana, mexicana, todas as sociologias centro-americanas deveriam estar atentas também a estimular essa sociologia transnacional, e elas teriam uma função primordial nisso. Com relação a você, Lília, aquela questão dos limites econômico-financeiros, se não entendi bem. Eu acho isso importante, mas assim, quando ele fala da Bolívia, ele mostra assim, um país pobre, talvez mais pobre da América Latina, onde germinou uma ação solidária a vários níveis e que, do ponto de vista da construção da política, mudou o cenário. Então, assim, a limitação econômico-financeira é importante, mas ela é revista a partir dos pactos sociais e políticos que são construídos. Eu diria o seguinte, que os pactos sociais e políticos que são construídos, eles organizam o modo de funcionamento das economias. Assim, o pacto, por exemplo, essa economia é tão abstrato o termo economia, quando a gente pensa no capitalismo patrimonial brasileiro, a gente vê que uma organização da economia é totalmente dependente dos recursos estatais e públicos. Então, em termos de eficiência contábil,
é complexo essas empresas brasileiras para atuarem no mercado aberto. Elas têm que atuar no mercado protegido. Então, isso é uma economia. Então, se você trabalha como os economistas fazem, com modelos abstratos, a economia, você não entende a complexidade dos pactos políticos, dos pactos de poder, que organizam o modo de organização das mercadorias e das finanças. Eu até diria que no Brasil você não tem uma economia, isso é mais uma abstração, você tem várias economias. A agroexportação vai muito bem, o sistema financeiro, bancário e rentista vai muito bem, o sistema de exportação de mercadoria vai muito bem. Então, você não tem a economia, você tem vários enclaves econômicos, isso faz parte da lógica colonial, cada enclave com o seu alto sistema de reprodução dentro do sistema de poder mais amplo. E todos, digamos assim, usufruindo de uma mesma fonte, que é o Estado como provedor desse capitalismo colonial. Então, os economistas têm um discurso muito amplo e terminam reforçando muito o determinismo econômico na organização das práticas sociais e culturais, quando eu vejo que os pactos afetivos e emocionais que estabelecem as possibilidades de ação política solidária são, em primeiro lugar, vêm antes mesmo da organização das práticas econômicas e financeiras. Então, aí eu... Obrigado. Obrigada, Paulo. Bom, o Carlos gostaria de falar, mas... bom. Claro, claro. Eu só queria dizer o seguinte, que a SBS convidou 3 pessoas de vários países. Bom, nós estamos com 9 conferencistas internacionais, a gente tinha convidado, está na SBS o Jimmy Adesina, que foi presidente da Sociedade da África do Sul, que vem fazendo todo esse movimento. A gente tinha convidado uma pessoa muito importante dos países árabes, da reunião dos países árabes, do Habib Konder, que também vem organizando esse pensamento. Já estava tudo arrumado, na última hora teve problema de saúde, e o Alatas também, que a gente tinha convidado também para fazer essa interlocução, que nós estamos interessados com essa interlocução, né, com vários centros que estão acontecendo, tal, de um pensamento inovador. Eu só queria dizer o seguinte, com relação à UNILA, que o professor Éder Sader levantou essa questão, é um projeto extremamente importante, eu acompanhei esse projeto, eu participei com diálogo com o professor Elgio Trindade na criação desse projeto, e a SBS vai fazer um movimento junto com a Ampox, com a SBPC, no sentido de realmente dizer que é um absurdo uma coisa dessa, vamos fazer o possível para restabelecer o projeto original da UNILA, né, porque nós estamos tentando trabalhar também muito, a SBS está tentando trabalhar junto com a Ampox, com a SBPC, nesse processo de resistência ao desmonte ao Parque Científico e Tecnológico do Brasil. E só para dizer também que esse momento que nós estamos vivendo no país coloca cada vez mais a importância de fortalecer associações nacionais, como a SBS, a ABA, a SBPC, a ABCP também, e a própria ALAS também, no sentido de aumentar a responsabilidade social da sociologia nesse processo de desmonte que nós estamos vendo na América Latina. Né? Só isso que eu queria dizer. Obrigada, Carlos. Sim, a Flávia quer fazer uma parte. Nós teremos tempo ainda para o debate com o público? Tá. Aperta esse botão. Gostaria de aproveitar a oportunidade desse painel com a temática, né, da sociologia global e a sociologia latino-americana, para também, daí, ser a última fala do professor Carlos Benedito, presidente da SBS, para também anunciar a extensão do projeto Pré-Alas Brasília 2017, no âmbito do 18º Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia. Nós vamos ter, no dia 27, às 19h, ou seja, quinta-feira, o Fórum Perspectivas, Dilemas e Desafios da América Latina no século XXI, do qual participarão os ex-presidentes da ALAS, alguns deles, né? Professor Jaime Preciado, professor Alberto Bialakowski, ambos aqui presentes, a professora Nora Garita, atual presidente,
a ex-diretora, a professora Irles Barreira, e o atual diretor brasileiro, professor... não, você não vai mais, desculpe. E o ex-presidente Paulo Henrique Martins. Estão todos convidados também para participar dessa atividade. Dia 27, às 19 horas, eu não sei informar de cabeça qual local, vai ser no Centro de Convenções de Brasília. Ulisses Guimarães. E aí aproveito para agradecer mais uma vez publicamente ao grande apoio do professor Carlos Benedito ao nos conceder esse espaço tão valioso dentro da agenda da sociologia brasileira. Muito obrigada, professor Carlos. Bom, nos resta pouco tempo, mas eu gostaria de perguntar se alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta para os palestrantes. Breno, quer fazer? Bom dia a todas, a todos. Eu queria saudar brevemente, parabenizar a Lília, a Flávia, as organizadoras e organizadores desse evento, parabenizar a mesa também. Eu acho que foi um ótimo, excelente começo, né, de debate. Bom, eu sou Breno Bringa, eu sou professor do IESP, do Instituto Sociais e Políticos da UERJ, coordeno lá um núcleo de estudos sobre a América Latina, com o José Maurício Domingues, coordeno também um grupo de trabalho do Claxo sobre movimentos sociais e pesquisa militante. E é sobre isso minha questão, porque eu acho que, na verdade, são duas provocações para o Paulo e para o Emir, porque eu acho que foram falas muito instigantes, complementares, mas com pontos diferentes. Né? O Emir tentando trazer a relação entre teoria e praxis como um problema nos dias de hoje, como uma questão importante nos dias de hoje, e o Paulo colocando isso em termos de relação entre movimentos intelectuais e movimentos sociais. Né? E minha questão né, eu acho que, para além do diagnóstico, talvez compartilhado, Emir, que ainda falta muito hoje para renovar esse vínculo, essa relação entre o pensamento crítico, entre a teoria crítica e a praxis nos contextos contemporâneos na América Latina, parece que, menos que comparar com o que havia antes e dizer que o que há hoje é insuficiente ou não é bom, ou etc., temos ainda um esforço pendente, que é caracterizar de maneira minuciosa qual é essa forma do movimento intelectual e do movimento social contemporâneo. Porque isso mudou completamente. Nós temos, quando falamos de movimento social, movimento intelectual, hoje estamos falando de uma coisa totalmente diferente ao que era 20 anos atrás, 30 anos ou 60 anos atrás, quando a ALA se cria. Então, se a gente não pensar que o movimento social hoje, estamos falando de coletividades mais fluidas, identidades multireferenciais, de um outro tipo de organização sociopolítica, que não tem uma base territorial tão fixa como tínhamos antes, não podemos pensar coisas como pensávamos antes na relação teoria e praxis, né, como uma massa ou como uma comunidade territorializada que está sempre ali. Há uma reconfiguração profunda que precisamos entender nesse sentido. A mesma coisa corresponde ao movimento intelectual. Ele é muito distinto hoje, né, Paulo, ao que era antes. É distinto porque há, de fato, um movimento progressivo de institucionalização das ciências sociais na América Latina, particularmente, que levou ao maior distanciamento entre teoria e praxis, entre os intelectuais e os movimentos sociais. Há, dentro dos movimentos sociais, uma capacidade cada vez maior de formação política própria, que, inclusive, desafia os próprios intelectuais, às vezes deixa os intelectuais de fora e puxa intelectuais e forma intelectuais do próprio movimento. Há toda essa questão compartilhada na região hoje de uma regulação das agências, né, que às vezes se rigem por critérios extraacadêmicos, né, de avaliação da pós-graduação, da produtividade, etc. Então, se a gente não afinar mais, eu acho, na definição do que é movimento intelectual, do que é movimento social hoje, a gente não consegue repensar essa relação. Acho que não vamos dar conta de fazer isso agora, mas eu acho que é uma agenda aí para as próximas mesmas e para os próximos dias. Né? E, só concluindo, a segunda questão, talvez mais dirigida ao Paulo, tem a ver com a sociologia transnacional, né? Porque me parece que esse é um horizonte importante, é um movimento que está também ocorrendo, já discutimos muito, né, Paulo, sobre isso, mas minha questão eu não sei até que ponto, às vezes, por um lado, a sociologia transnacional, tal como colocada, ela é mais soma de sociologias nacionais do que, de fato, uma sociologia transnacional substantiva
que, para além de uma crítica ao eurocentrismo e de um pensamento destituinte, está conseguindo, de maneira sistemática, articular novos conceitos, novas agendas, uma agenda mais propositiva, mais proativa, né? E, às vezes, quando, em um contexto de menor globalização, como era dos anos 60, mas de maior integração, tínhamos isso na América Latina, né? O debate do colonialismo interno que você mencionou e muitos outros. Então, globalização não significa maior integração, sabemos disso, né? Então, esses movimentos de transnacionalização, eu acho que eles devem ser lidos nessa chave da simetria também, nessa chave, às vezes, de como grupos temáticos estão sendo fortalecidos em detrimento de grandes temas, de grandes questões, né? São só provocações, na verdade, para a gente continuar pensando essas questões. Obrigada, Breno. Professor Wagner. Oi, bom dia. Bem rapidamente, eu queria parabenizar a professora Lília, a professora Flávia, pela organização do evento. E eu sou o Wagner Iglesias, da USP, eu queria direcionar uma pergunta bem direta e bem curtinha para o professor Emir, que é o seguinte, né? Nós aqui no campo das esquerdas temos uma visão bastante crítica sobre os 6 governos de esquerda que nós tivemos na América do Sul, e eu acho que o senhor colocou muito bem as inúmeras contradições que esses governos tiveram e a influência, muitas vezes deletéria, que o neoliberalismo tem tido sobre eles. Mas essas influências também ocorrem nos países que até hoje não tiveram a oportunidade de experimentar governos progressistas, como o México, a Colômbia, o Chile, de um certo sentido, não é? O Peru. E no ano que vem nós temos processos eleitorais na região, que são processos importantes. O senhor vislumbra alguma possibilidade alvissareira, positiva para as esquerdas, nesses processos eleitorais que vão ocorrer em alguns desses países? Bom, acho que o Emir pode responder. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Jaime. Então, antes... Buen día a todas y todos. Bueno, luego profundizaré en mis agradecimientos a los organizadores. Soy Jaime Preciado, de la Universidad de Guadalajara, México, y quisiera hacer 3 comentarios. Uno es sobre la idea de la sociología latinoamericana. Cuando Elio Trinidad empezó a impulsar la Universidad para la Integración de América Latina, fue muy claro el propósito en cuanto a que no se hizo la Universidad de la Integración Suramericana, fue la integración latinoamericana. Y esto es importante. Bueno, Helgio estuvo mucho tiempo en México y constató que a pesar de que cómo se nos identifica con una integración hacia el norte, en México hay una base histórica de vínculos con América Latina que es muy importante preservar y ampliar. Es decir, no pensemos en la integración como un mero proceso económico que globaliza y domina, ni la pensemos tampoco como que es una cuestión intergubernamental solamente. Hay una integración social y esa integración social ha costado muchos esfuerzos, pero ha generado muchas solidaridades. Entonces, la idea de lo latinoamericano me parece que es fundamental, ¿sí? Segunda idea, yo creo que en el pensamiento latinoamericano hay 2 factores que habría que subrayar. Uno es la herencia de la teoría crítica de la dependencia, que creo que es algo que nos ha ido modelando y que nos ha dado un nexo muy estrecho con el problema de las categorías que intentan totalizar, que intentan dar una visión globalizadora. Y la otra es la herencia de la crítica a la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, que me parece que a diferencia, digamos, de las study areas, de los centros anglosajones sobre América Latina, dio nuevos elementos para repensar la decolonialidad, ¿no? Creo que eso es importante situarlo también, porque hay un pensamiento autóctono, pero que no por eso menos cosmopolita. Pienso, por ejemplo, en Mariátegui y sus tesis sobre la realidad peruana y su diálogo en el problema entre clase y etnia con el marxismo, por ejemplo. Creo que hay entonces un aporte importante también en esa crítica. Y por último, yo estoy también muy entusiasmado con la idea
de un mayor diálogo sur-sur, pero creo que en las ciencias sociales y en la sociología vamos un tanto retrasados. Lo que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, en estudios sobre relaciones internacionales, hay un conocimiento mucho mayor de autores, de tendencias, de discusiones que se están dando, que lo que hemos puesto a echar adelante en sociología. Creo que nos hace falta un conocimiento más profundo de por dónde están esos debates sur-sur que nos unen efectivamente, y que si bien hay una cierta herencia de los movimientos altermundistas que nos han dado como un piso común sobre el cual pensar y actuar, así en términos teóricos, metodológicos, creo que nos hace mucha falta un diálogo sur-sur más vivo. Obrigada, Jaime. Eu vou encerrar as questões e passar a palavra ao professor Emir, depois ao professor Paulo, que nós temos uma agenda bastante cheia hoje. Não, muito brevemente, só quero levantar uma dimensão da crise do pensamento social latino-americano, que não é só latino-americano, chamando a atenção por uma obra que, infelizmente, está esgotada e não está sendo reeditada, de um grande pensador crítico americano, Russell Jacob, um livro que se chama Os Últimos Intelectuais, a crise do intelectual da esfera pública, e que ele levanta vários elementos que são muito presentes para nós. Fragmentação, especialização, que tem a ver com fragmentação, perda de visão e totalidade, campos universitários que dissocia as instâncias, não só dissocia a universidade da cidade, o bar da geografia está separado do bar da história, quer dizer, não só se nos relaciona... E depois, a burocratização, o fato de que a linguagem passa uma linguagem para as instituições financiadoras, não uma linguagem... Ele pega aquelas 3 categorias clássicas da inteligência, né? Contra as oligarquias dominantes, temas fundamentais para a sociedade e linguagem acessível. E como isso foi uma crise, tem a ver com essas instâncias, acho que é um livro muito importante. Acho que eu tenho muitas dúvidas, não é hora de abrir a discussão sobre a própria ideia de colonialidade e pós-colonialidade. Foi uma categoria, na verdade, ligada a um passado histórico da gente. Eu tenho dúvida que se possa reatualizá-la da maneira como está. Imperialismo, inclusive, é diferente de colonialismo. As formas de alienação hoje são diferentes daquelas. Eu acho que pense a Bolívia, pense o Garcia Linera. Eu acho que o maior texto que se tem significado da pós-colonialidade é a crítica dele sobre a questão da esquerda boliviana encarar os indígenas, né? O velho comunista boliviano chegava para o indígena e falava: em que você trabalha? Na terra. Então, esquece o Aymara, que você é pequeno camponês, aliado vacilante da classe operária. Espera aí que o mineiro vem dar linha para você, tá? Quer dizer, pegando aquele pequeno camponês do Marx na Europa, etc. Tal. Ali é extraordinário repassar limpo, como foi fundamental para reaparecer uma liderança como o Evo Morales, o resgate disso, né? E que tem um presidente que não só era indígena, mas que é cocaleiro, né? Agora, é preciso passar limpo as teorias pós-coloniais à luz da experiência boliviana. Por que não é fundamental para o Garcia Linera essa categoria? Ele que está submetido a uma prática brutal, difícil de encarar, né? Eu acho que tem que passar limpo. Eu acho que é uma das correntes que não gerou transformações, projetos de transformação concreta da realidade. Perspectivas críticas, com certeza, muito boas, mas tem que pensar um pouco mais essa questão. Eu acho que a integração latino-americana tem que pensar, e pensar a partir dos processos históricos. Perspectivas eleitorais, eu não sou um eleitoralista, mas é óbvio que eu tenho expectativa que possa ter vitórias no México este ano, que possa ter vitórias no Chile. Tem uma perspectiva de esquerda hoje, não é necessariamente da velha concertação. Agora, é óbvio que a eleição brasileira é mais importante, pela fragilidade do neoliberalismo e pelas consequências que possa ter. Se o Brasil se soma definitivamente à Argentina, se desloca, se consolida a virada à direita. Se o Brasil retoma uma política soberana, há um contrabalanço aí significativo. Então, daí a importância que a gente sabe que tem e que eles sabem que tem, né? Obrigada, Emir. Paulo. São muitas questões interessantes, a gente tem que sintetizar, né? Eu acho assim, Breno, assim, falando com você, porque eu acho que ninguém nasce intelectual. Você
O intelectual é produzido a partir de uma prática. Agora, isso, dentro da trajetória universitária, se esquece muitas vezes. A forma de seleção, de construção, dos diplomas, das especializações profissionais, leva as pessoas a ter uma visão profissional e corporativista da sua prática de vida, antes de ser científica. E termina a prática científica sendo maior do que a prática de vida. Mas ninguém nasce intelectual. As feministas construíram uma crítica feminista a partir da vivência das mulheres na exploração LGBT, constrói uma teoria sobre sexualidade a partir de uma vivência de exploração. Os indígenas também vão construir as universidades indígenas a partir... Ninguém nasce, eu acho a prática produz os intelectuais. O que me parece complexo é como esta prática está sendo... Ela é percebida politicamente e eticamente pelos chamados intelectuais acadêmicos universitários. E aí eu vejo o caso brasileiro, por exemplo, é um grande sucesso o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil nos últimos 40 anos. Foi um ciclo de profissionalização e que, aí, respondendo um pouco ao que tu falava, sobretudo no caso brasileiro, foi um ciclo de profissionalização que levou a uma formação de doutores em grande quantidade e se perdeu muito a referência de América Latina. Porque as pessoas foram para a Alemanha, para a França... Não tem dignidade. Não tem dignidade para até sobre a Bolívia ou o Paraguai. Exatamente. Não é como se isso fosse uma coisa menor. Uma coisa menor, coisa maior seria... E aí se reforçou todo um campo de fidelização às grandes teorias, teóricos, e se esqueceu um pouco do que a gente essa questão da prática do intelectual. Você é intelectual, acadêmico, porque você tem que reforçar sua filiação a uma teoria ou a um teórico, porque você, como ser humano, você tem um compromisso de pensar a prática de onde você veio e para onde você vai. Penso que aí é algo que tem a ver com a questão da ética também, do trabalho intelectual. Então, isso aí, eu penso que essa experiência ela tem que ser aberta, eu digo, as realidades nacionais, elas escravizam, de certa forma, a organização do pensamento. Porque você é como se a dinâmica corporativista ela enquadrasse a prática dentro de modelos abstratos. E as pessoas perdem a referência com o que seria a natureza do trabalho intelectual, que é um trabalho para refletir sobre a prática, analisando ela através de modelos de ação. Então, você perde isso porque a dinâmica corporativista enquadra os intelectuais acadêmicos universitários dentro de um modelo abstrato, que eu diria que é um modelo colonial. Aí, respondendo ao que você fala, eu penso que a crítica pós-colonial ela emerge quando se percebe que o capitalismo não é só o desenvolvimento econômico, que o desenvolvimento e a expansão do capitalismo se fez pela subalternização, exploração e, digamos assim, desorganização de sistemas culturais e da diversidade étnica, raciais, de gênero, ambientais, de outras realidades. Então, quando a gente vê o resgate da questão da Bolívia, da tradição étnica, o resgate da tradição étnica é algo que não está dentro do modelo tradicional de crítica ao capitalismo. A questão tradicional da crítica do capitalismo se parte a partir das classes sociais, ou dos produtores e consumidores, na perspectiva liberal. Mas essas dimensões étnicas, ambientais, de gênero, elas ampliam a discussão do capitalismo no seu molde clássico para trazer outras dinâmicas. Então, nesse sentido, ela abre, eu diria assim, repensar o sujeito histórico a partir de outros marcadores que não estavam inicialmente previstos dentro do marcador de classe. Você amplia o marcador de classe com outros marcadores relativos à questão de etnicidade, de gênero, de ambientalidade, de religiosidade, de identidade, de nacionalidade. São outros marcadores que vão se abrindo e que eles tinham, de certa forma, sido violentados pelo processo do capitalismo colonial. É mais nesse sentido, mas eu acho que é um debate aberto, mas que é um debate muito fértil para pensarmos a América Latina. Bom, eu vou encerrar, então, esse painel, agradecer a todas e a todos, e aí nós temos ainda o nosso intervalozinho de 15 minutos.